Só em jeito de introdução ao debate e um pouco para estimular as perguntas por parte dos nossos participantes, parece-me que posso sintetizar em termos de aspectos comuns na vossa visão dos problemas da nossa economia, uma vulnerabilidade da mesma que é estrutural, ou quase estrutural, e portanto preocupante, e o facto de não existir uma estratégia político-económica definida com consenso, com discussão suficiente, com debate, portanto um consenso nacional, ou um consenso político que reflita no fundo a opção dos eleitores. E abstenho por agora de entrar em questões concretas, depois se tiver algum tempo eu própria colocarei algumas questões, e por agora abro o debate, pedia aos participantes que queiram intervir, que coloquem questões muito sucintas para darmos oportunidade a todos, e vou juntar 3 questões de cada vez, e passar a palavra então aos destinatários das mesmas. Sr. Professor João Ferreira do Amaral, passo a ler: um país sem exportações fortes e com moeda forte tenderá, pela moeda forte, a importações. E estas, a prazo, matam a própria economia. Há alternativa à saída do euro? Muito obrigado. Bom, eu não quis levantar a questão na exposição, porque penso que é uma questão tão importante que merece um debate aprofundado. Eu pessoalmente, ou pode ser que me engane, estou convencido que o esforço que precisamos fazer é de tal ordem, difícil, e o nível de endividamento externo é de tal montante que não o podemos fazer como uma moeda forte. Mas isso é a minha opinião, mas deveria aqui um debate com certeza muito prolongado sobre a matéria, mas que nunca se fez em Portugal como se deveria ter feito. Em termos de alternativas, há várias e têm sido equacionadas. A própria tem-se a noção, embora das mais diversas direções, mas tem-se a noção que as instituições da União Europeia e também as da zona euro têm que mudar fortemente. Isso é verdade para que se tenha uma posição muito a favor da integração europeia, federalista, não federalista, etc. Toda a gente está de acordo em que as instituições europeias, e em particular as da zona euro, têm que levar uma grande volta. E até esteve prevista uma conferência oficial, digamos assim, da União sobre o futuro da Europa, mas que a pandemia veio adiar. Não sei se já está marcada nova altura para essa conferência, mas, a meu ver, eu penso que nessa conferência não deveria haver assuntos tabus, e devia-se discutir tudo, em particular a possibilidade da zona euro se manter tal como está. Ainda não tivemos há muito tempo uma personagem importante da Holanda e reconhecer que, de facto, a zona euro tem servido para que os países mais desenvolvidos ganhem à custa dos menos desenvolvidos. E para isso ser reconhecido isto, depois uma personagem importante e dentro do sistema, não era nenhum crítico do sistema, na Holanda, isto significa bem o que é que está em causa. E, portanto, acho que não se pode ignorar mais esta questão das instituições em geral da União Europeia, que, a meu ver, estão aqui usadas, mas também, em particular, as da zona euro. Mais do que isto, eu não avançaria, porque não penso que se deva ser feito esse debate, a não ser de uma forma muito profunda, que não temos tempo a fazer aqui neste Eu talvez gostasse de dizer que penso que nós perdemos sempre tempo demais a falar nas razões pelas quais não somos capazes de fazer, quando era mais interessante nós discutirmos o que é que temos que fazer para ser possível. Porque realmente os países do centro da Europa, que têm adotado a moeda única, têm problemas parecidos com os nossos e sobrevivem bem. Fizeram as reformas necessárias. Nós continuamos a discutir o que é que seria necessário fazer ao nível internacional quando temos na nossa mão instrumentos. A moeda internacional hoje, na prática, é o dólar. Portanto, nós sabemos qual é a moeda, temos que usar nas exportações, nas importações, na atração do investimento, em tudo isso. Porque mesmo a Rússia fez isso, portanto não é
A Alemanha do Leste, quando existia, também teve que trabalhar com as moedas que existiam. Portanto, nós temos que nos concentrar naquilo que temos que fazer e que depende de nós, para alcançarmos os resultados que queremos, mas que depois não é compatível com o nosso comportamento. Portanto, eu deixava este apelo a um maior empenho de realista nas condições atuais. Os debates académicos são interessantes e são respeitáveis e devem ser levados a cabo, mas no sítio próprio, não na altura em que se está a decidir as políticas, mas na altura em que está a equacionar as decisões que vão levar às políticas. Certo, os debates académicos servem justamente para pensarmos a fundo estas questões e para termos a base para fazer propostas bem pensadas. E muito obrigada também pela sua intervenção. Eu ainda assim percebi, foi muito explícito a professora Ferreira do Amaral, que não queria entrar na questão da moeda, mas ainda assim, sem entrar na questão em substância, eu perguntaria, só para esclarecer a sua última intervenção, se o debate de que fala, e no fundo dirijo a questão aos dois, o debate de que fala devia ser feito primeiro a nível interno, de uma forma profunda e séria, mas posteriormente teria que ser feito ao nível das instituições. Ou seja, percebe-se que os governos não têm tido vontade de fazer este debate na União Europeia, de levantarem a questão. Já houve várias oportunidades, nomeadamente durante o tempo da Troika e do resgate financeiro, foi muito comentado também pela Alemanha que era um contexto oportuno para se repensar a União Europeia, e depois deixou-se passar essa oportunidade. Mas se houvesse uma vontade adequada em Portugal para se discutir a fundo a questão, isso significaria também que havia uma vontade, uma disponibilidade, uma confiança para os nossos representantes colocarem a questão sozinhos ou com parceiros junto das instâncias europeias competentes. Não sei se concordam com esta. Eu não concordo por isto, porque se nós precisamos de alguma coisa é ser atrativos para o fluxo de capitais a Portugal. Um país que está com a dívida que nós temos e que se necessita dos capitais externos não pode aparecer como o paladino das lutas bizantinas, quer dizer, que estão os turcos à porta e eles continuam a discutir princípios. Não, nós temos que ser mais competitivos, queremos atrair os capitais que são indispensáveis para assegurar os empregos que precisamos. Eu penso que não são, isso é verdade, mas não é inteiramente verdade, no sentido que há coisas que não são bizantinas e que são graves dentro da zona euro. Eu penso que a forma como... Mas são graves para todos, não é? Para não, todos. Mas para alguns mais que para outros. Porque, por exemplo, a questão do sistema financeiro, eu penso que em grande parte tornou-se tão penalizante a resolução dos bancos, porque de facto as instituições da zona euro na área monetária são defeituosas e já eram defeituosas desde o início e já se sabia porque é que eram defeituosas. Ou seja, qualquer resolução de bancos hoje em Portugal é um drama ou para os contribuintes ou para os depositantes, e nenhuma das coisas é aceitável. E influenciam aqui muitas questões de poder, porque se as instituições monetárias na Alemanha são deficientes, é porque, na Europa, da zona euro, são deficientes, é porque a Alemanha tem protelado sistematicamente o acordo para o completar da União Bancária. E como isso há muito mais coisas. A intervenção das políticas de concorrência e de ajudas de Estado da União Europeia nas decisões governamentais é, a meu ver, inaceitável e prejudica claramente os países de menor capacidade de crescimento e de piores estruturas. Portanto, eu também não estou de acordo que seja só uma questão institucional, como se numa mudança institucional de repente tudo mudasse e nós não tivéssemos as nossas infelizes tradições de imobilismo em muitos campos, e é verdade, mas também reconheço que com o bloqueio institucional que hoje há na União Europeia, se nós tivéssemos assim nos anos 60 ou 50, não teríamos tido o processo de industrialização que tivemos, de certeza, porque o processo de integração em que tivemos, que foi da EFTA, a partir de 1960, era completamente diferente das potencialidades que dava para uma economia com mais problemas se desenvolver mais que as outras. Isso hoje não existe a nível da União Europeia, bem pelo contrário, cada vez o cerco se aperta mais. A minha dúvida é esta: sendo Portugal o país que está mais afetado pela falta de confiança, daqueles que eu me lembro aqui neste contexto, porque é que a gente há que ser conhecido por avolumar essa falta de confiança?
Os países do leste da Europa, quando adotaram a mudança de regime, todos eles abandonaram a aliança com a Rússia e todos optaram por pedir a entrada na NATO e na União Europeia. Portanto, nós teríamos que pensar porque é que eles todos adotaram uma mudança mais profunda do que nós temos, porque eles não tinham economia de mercado e nós tínhamos, e quiseram fazê-lo sem nenhum discordado dessas opções. E somos nós que estamos cheios de problemas de dívidas e de falta de competitividade que estamos a criar o problema por avolumar uma coisa que é difícil, mas que não depende de nós. Era essa a minha dúvida. Não depende, evidentemente, se dependesse era mais fácil. Não Pois depende de nós, mas nós temos uma palavra a dizer, nem que não é preciso que seja João, com trombetas. Depende de nós a redução da burocracia e do prazo da justiça. Isso tem o meu aplauso de pé, isso não tem qualquer dúvida. Os dois dependem de nós. E são os fatores que são mais citados, para além da maneira de terminar com os contratos individuais, que são mais citados injustamente. E a Espanha ultrapassou isso. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Aliás, já escrevi alguma coisa sobre isso também. E acho que aí tem toda a razão. De facto, não há justificação nenhuma para o Estado funcionar da forma que funciona. Não há justificação nenhuma para haver as dificuldades de justiça que há. E penso que aí a participação de juristas na definição de uma estratégia de desenvolvimento é uma vera essencial hoje em dia, mais do que foi no passado, e portanto aí estou inteiramente de acordo, não há qualquer... Podemos até começar por aí, é alguém que há, penso, um acordo muito, muito largo sobre essa matéria. Exatamente. Porquê que há paciência para aturar essa ineficácia do sistema político? Eu não sei, mas não vejo mal-estar. Vejo por outras razões, mas não estas. É como a corrupção. Também é um tema que se fala há anos, a corrupção. Mas uma lei eficaz para combater a corrupção não está ao nosso alcance. Sim, é sempre muito difícil, depois volta para trás, depois não sei o quê. Pois. Aqui não há a mínima divergência. Permitam-me continuar aqui com as questões, vou juntá-las e podem desenvolver o vosso raciocínio, o que já estão a desenvolver, mas também há aqui questões sobre uma questão que foi colocada pelo Dr. Henrique Neto, justamente sobre a corrupção. Eu vou ler. A grande questão: Portugal tem sido um país bem governado e as obras públicas e o investimento do Estado foram rentáveis? E qual o papel da corrupção? Do João Jorge, falou-se na fiscalidade que é mais alta em Portugal que na nossa vizinha Espanha. Temos margem para que o peso da fiscalidade nas empresas e nas famílias diminuam. E já agora, também do mesmo participante, o Sr. João Salgueiro mencionou que o rei de Marrocos tinha escolhido o socialismo para melhorar a economia. Será o socialismo a ideologia política, a escolha certa para modernizar e melhorar a economia? E permitam-me já agora... Desculpe, eu não disse isso. Eu disse que escolheu o Partido Socialista para o fazer, não a ideologia socialista. É diferente. Tem mais uma pergunta dirigida a si, Sr. A aposta no ensino técnico profissional em idades de jovens ainda moldáveis, de 20, 11, 12 anos, se calhar era 10 que o participante queria escrever, 10, 11, 12 anos, como na Baviera, não seria a solução? Muito bem, faz favor, tem aqui um conjunto de questões que podem ser relacionadas. Eu? Ou faz quem favor. vai? Não, sim, Dr. vamos monopolizar um bocado o diálogo. Nós tivemos um sistema profissional muito eficaz e temos ainda, para as escolas comerciais, industriais e agrícolas não são menos eficazes do que eram os liceus ou são as escolas do segundo ciclo e do terceiro ciclo, não é? Portanto, não há essa falta. Pode haver maus incentivos para serem bem utilizados. Mas os corpos docentes eram muito competentes, estavam em competições internacionais, havia sempre prémios internacionais, portanto teve ao nosso alcance e está ao nosso alcance. Essa é uma questão que pode ser vista em termos de mobilidade. É um problema de determinação, social, não é? mas a nossa administração pública... A mobilidade social na Alemanha, há provas, digamos assim, de que a mobilidade social na Alemanha, devido a esta diferenciação do ensino, é mais reduzida do que nos Estados que adotam uma via aberta comum para o acesso às universidades. Portanto, é uma opção política também. Isso é capaz. Por isso é que há eleições.
para acabar de resolver as questões políticas. Isso é preciso primeiro esclarecer as questões bem e dar às pessoas a oportunidade de oferecerem, de optarem. Tínhamos aqui mais uma questão para o professor João Ferreira do Amaral. Um país sem exportações fortes e com moeda forte tenderá, pela moeda forte, a importar. E a prazo estas matam a própria economia. Foi a primeira questão. Foi a primeira, muito bem. Agora gostaria de reagir à do Henrique Neto, que me manda um abraço, que não está visível ainda, mas manda um abraço. De facto, eu penso que em relação aos investimentos públicos, tem havido uma má orientação e desperdício, porque, aliás, não é de espantar, porque perdeu-se, e foi paulatinamente essa perda que sucedeu ao longo dos anos, a capacidade da administração pública de fundamentar as decisões de investimento público. Eu recordo-me, quando iniciei a minha vida profissional no planeamento, a capacidade do organismo da administração pública de estudar projetos, ver os benefícios, custos, etc., era boa e foram até introdutores de metodologias avançadas nesse domínio e foram aplicadas. Isso foi-se perdendo gradualmente e hoje é ridículo ver ridículo se não fosse triste, ver a forma como são decididos os investimentos públicos. Decide-se uma coisa, depois aparece um grupo de interesses que acha que não é ali, é lá e por aí fora e andamos nisto. Por outro lado, a própria visibilidade do que o Estado faz em investimento público perdeu-se quase completamente no Orçamento de Estado. Antes havia informação bastante detalhada sobre os investimentos públicos, hoje é meia dúzia de linhas e que pouco dizem, ou quase nada dizem, sobre o que são as opções de investimento público do Estado. Portanto, tudo isto é sintoma e ao mesmo tempo explicação de porque é que o investimento público deixou de ter um mínimo de orientação racional. E, evidentemente, também não é por acaso, porque é um foco bastante importante de corrupção, como é evidente, como se sabe. Havia uma obrigação que era respeitada, de todos os projetos a incluir no orçamento terem sido objeto de uma avaliação benefícios-custos. Isso é pública, isso é contraditável. Isso foi anulado. Chegou-se ao ponto também de distinguir vários gabinetes dos setores que faziam essas avaliações. Porque alguns partidos sentiam-se mais confortáveis em ter liberdade de decidir sem uma avaliação. E suponho que, se calhar, chegavam a acordo mais facilmente como organizadores dos interesses e não do benefício para o país ou da capacidade da administração depois intervir. Nada disto é clandestino e, portanto, se tem durado é porque há paciência dos portugueses. Eu pergunto, temos cerca de 5 minutos, se haverá mais alguma questão, poderíamos juntar mais 2 ou 3 questões para respostas rápidas. Está aqui, portanto não vejo no... Não, eu só queria sublinhar que o que penso que era importante é nós termos convicção que há uma moeda internacional neste momento de facto. Não temos de entrar em confusões teóricas, porque não há negócios que não sejam em dólares, mesmo entre países comunistas. A China vai fazer uma moeda concorrente, uma moeda forte, mas ainda não é aceitável universalmente. É aceitável para as pessoas que dependem do auxílio económico chinês. Portanto, temos uma moeda que quer concorrer depois com o dólar e conseguirá, se conseguir sucessos na sua política. Agora, há, para além disso, a necessidade de haver instituições que façam as avaliações corretamente. E acho que há muitos ministérios que têm ainda, só que não é muito valorizado. E estávamos a tempo de tornar a estabelecer essa prática. A professora Ferreira do Amaral quer tecer mais algumas considerações? Sim, no fundo, não fugindo àquilo que disse durante o debate e resumindo um pouco, penso que, de facto, o ponto crucial aqui, e a discussão acabou em grande parte também se dirigir para aí, é a orientação do investimento que nós pretendemos que
que se realiza em Portugal. Isso tem a ver com a orientação daqueles investimentos que é o Estado a determinar, públicos ou concessionados, desse tipo, e tem a ver com os estímulos que se der aos investimentos nas outras áreas. Eu penso que, para além do estímulo geral da atratividade de capital, é necessário uma estratégia que privilegie e que dê mais orientação para isso, para o investimento nos bens transacionáveis. Isso, repito, é essencial dado o nosso nível de endividamento externo, que em termos mundiais é muito grande. Convém não esquecer que é anómalo, mesmo em termos mundiais, em percentagem do PIB, e, portanto, precisamos de um estímulo para, em particular, se privilegiar o investimento em bens transacionáveis nos incentivos que se derem, sejam fiscais ou sejam financeiros. E esperar que o nível de endividamento que temos, em particular no setor público, não nos crie amargos de boca com uma eventual perda de rating que possa suceder no futuro. Muito bem. Eu penso que o professor António Menezes Cordeiro se juntou a nós, portanto, permita-me também cumprimentá-lo, agradecer mais uma vez ao Instituto, na pessoa do seu professor António Menezes Cordeiro, ao seu professor João Pedro Marchante, toda, enfim, a iniciativa e esta organização, e especialmente aos oradores, e passo a palavra ao professor João Pedro Marchante. Não, Sr. Professor, é só fazer um pedido. É que há duas perguntas a que não houve resposta. De João Jorge, falou-se na fiscalidade que é mais alta em Portugal que a nossa vizinha Espanha. A senhora professora leu a pergunta, mas, salvo erro, acabou por não ser respondida nem por qualquer dos dois oradores. Eu vou repetir a pergunta. Falou-se na fiscalidade que é mais alta em Portugal que a nossa vizinha Espanha. Temos margem para que o peso da fiscalidade nas empresas e nas famílias diminua? E agora, uma outra pergunta. Como pode ser visto a grande perda industrial na Europa, já em fase adiantada na França, e que poderá estar na origem das presentes e futuras crises sociais e políticas? Bom, eu penso que, se me permitem, vamos voltar a falar de coisas que já falamos. O desinteresse por investimentos na Europa é consequência da maneira como os problemas são resolvidos na Europa. Se eles conseguem ter a solução mais rápida na Indonésia, ou no Vietnã, ou no Paquistão, vão para esses países, que é o que está a acontecer. Às vezes grandes empreendimentos. Por outro lado, em termos de combate à incerteza e da moeda, o dólar não é neste momento a moeda, mas a moeda chinesa vai concorrer e vai ser imposta nos contratos que envolvem a China. Posso juntar alguma coisa em relação às duas questões? Sim, claro. Em relação à fiscalidade, eu penso que para já não vejo grande possibilidade de reduzir a fiscalidade a nível das famílias, infelizmente, eu também pago os impostos. A nível das empresas, a minha enfim, defendo basicamente que uma redução da fiscalidade nas empresas tem a ver com a tal orientação do investimento público, em particular beneficiando os investimentos e, em particular, dentro desses investimentos, os investimentos em bens transacionáveis. Portanto, o imposto deve ser um instrumento de política para ajudar à reformulação da economia e não apenas uma obtenção de receita. E julgo que falta, isso é patente para todos, mesmo aquele estudo recente feito sobre as taxas que existem em Portugal, que algumas delas não são verdadeiras taxas, são impostos, provou isso. De facto, o nosso sistema fiscal, incluindo taxas, é de tal forma abstruso que isso exige uma reforma profunda e que não demora muito tempo, que se vai fazendo aquilo que é obviamente necessário, mesmo que não se faça tudo ao mesmo tempo. E penso que isso pode ser feito, mas não tem havido grande margem para isso, dado que os impostos são aumentados pelas necessidades imediatas do orçamento, quer tenham efeitos negativos, quer não, sobre a atividade económica. A industrialização da Europa só significa que a Europa, ou desindustrialização, melhor, da Europa, só significa que a Europa se reagiu mal à globalização
enfim, isso entra no domínio das instituições europeias, teria muito a dizer sobre isso, mas para mim está muito obsoleta. A Europa copiou modelos federais americanos ou outros e para uma realidade que não se ajusta a isso, e está naquela fase em que avançou por um lado, não avançou por outro, e portanto a confusão é muito grande. Eu penso que é essencial, de facto, que haja uma clarificação a nível político, ao mais alto nível, do que a Europa pode fazer e deve fazer, e não estar com políticas que, de certa forma, a única coisa que fazem é distorcer a capacidade da Europa se ingrar no mundo globalizado, não é? Muito bem, muito obrigada mais uma vez aos nossos prezados e ilustres oradores, e vamos dar continuidade agora à próxima sessão. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, João Pedro. Obrigada.